Essa semana eu tô com a cabeça entre a Sofia Kahlo e a raiva de uma artista jovem sobre as tais feministas que resumem tudo a só trabalhar entre mulheres. Feminismo, arte, ego, amadurecimento, escolhas, juventude, maturidade são temas que atravessam profundamente artistas e criativos. E hoje eu junto tudo no mesmo balaio, refletindo pelo espelho retrovisor. Há peso quando carregamos a luz do passado no reflexo das nossas ações? Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Aqui, toda semana, compartilho de forma vulnerável como é ser uma produtora criativa, vivendo intensamente o caos e a beleza do processo artístico. Eu misturo minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como também podemos viver para a arte. Essas newsletters são cartas de amor ao processo criativo. Eu espero que elas funcionem como um espelho para suas próprias faíscas de criação. Esse é um espaço para construirmos, pouco a pouco, uma evolução coletiva e contínua sobre criação de novos imaginários. Hoje é dia 25 de março de 2025 e eu trago para vocês mais uma dessas cartas. E a carta dessa semana vem como um texto que é ao mesmo tempo uma reflexão íntima, crítica política e uma confissão geracional. É como um mapa emocional para os meus artistas aqui, sensíveis e inquietos. Um espelho para quem está envelhecendo e escolhendo, com cuidado, quais batalhas ainda quer brigar e quais não fazem mais sentido. É uma carta pensamento. Eu tento fazer vocês que me escutam entrar um pouquinho na minha cabeça, com honestidade e muitas camadas. E eu espero que isso seja uma montanha-russa boa de a gente navegar. Então, bora se organizar? Essa é a cartinha número 31 e o título é Cuide-se, entre bifurcações e espelhos retrovisores. Não importa quantas voltas a gente dá, parece que o quilômetro zero, onde mora a tal Rosa dos Ventos, está sempre ali, nos esperando. Estaremos nós, de novo, suspensas diante de um caminho que é uma bifurcação. Aqueles momentos em que a vida se estica até o ponto em que tudo vira um sim ou um não. Nessas horas, a gente percebe como as nossas escolhas ainda são moldadas por imagens desse imaginário coletivo, que nos empurram para definir, decidir, cortar e, claro, opinar. Sempre opinar. Até quando a gente vai acreditar que precisa achar coisas e ter opinião sobre tudo? Quando eu aprendi a dirigir, esse momento de perder a entrada certa diante de uma bifurcação, ele me assombrava. Eu saía sozinha de carro e não tinha ainda Maps, Waze, nada disso. Então a lógica de errar parecia que eu ia botar tudo a perder se eu não entrasse na entrada certa. Inclusive o caminho de volta para minha casa. Hoje eu suspiro muito aliviada quando eu vejo um aplicativo me dizendo: aguarde um momento, eu estou recalculando a rota. Isso segura um pouco a ansiedade de quando eu estou indo para um lugar completamente novo. E aí eu lembro a mim mesma. As estradas, elas não mudam de lugar só porque eu passei por elas. Aquela entrada, aquela saída do carro, ela vai ficar ali. E claro, hoje em dia eu baixo o mapa offline, para os caminhos continuarem ali. Mas vai demorar, mas eu vou chegar. Por outro caminho, mas eu chego. Às vezes eu tenho até uma satisfação de quando eu vejo uma entrada, eu passo e falo, pronto, errei, mas na próxima vez eu já sei onde é. Algumas conversas dessa semana me abriram muitos caminhos e abas mentais. E foi preciso ter a mesma lembrança, que não importa a estrada, cada um vai fazer o seu caminho, aquele que é capaz, dependendo da tua própria ansiedade, do teu carro, do mapa que cada um baixou para si. Mas uma discussão em especial parecia me empurrar de volta para uma bifurcação maniqueísta, que ultimamente eu me recuso muito a habitar esse lugar. A argumentação cresceu, ganhou altura e foi se aproximando daquele abismo do binarismo, do certo e errado, do preto no branco, como se uma de nós tivesse que convencer a outra da sua visão de mundo.
Mas agora eu me imagino e eu quero acreditar que eu estou em outro tempo e as antenas estão mais abertas. Porque tá certo é muito confortável, mas não é criativo. E é nesse espiral nada linear que meu caminho pessoal e profissional tem me levado. E é daqui que nascem essas cartas da semana, dessas incertezas diante de todas as pressões que a gente enfrenta quando está disposta a fazer o tal caminho. Eu começo a carta pontuando o número 1. Tudo é político? A politização, ela se espalha por todos os aspectos da nossa vida. A gente sabe, mas a gente sabe mesmo. Quando é hora de lembrar que nada se dá fora da sociedade. E a gente precisa pensar nessas micropolíticas da nossa vida, em qualquer dimensão. E isso está sempre em militância, e cansa. Transitar entre esses imaginários podem ser a diferença entre se enxergar por inteiro ou fragmentada, pelas consequências das nossas opiniões e, por extensão, claro, das nossas ações. O que chamamos de normalidade está sempre embutido nos conflitos do nosso cotidiano, na lente com que a gente escreve, que a gente sente e os processamentos das nossas escolhas. A contestação desses valores dominantes sociais, infelizmente, não destrói por si só. Mas eu quero acreditar que essa ação do confronto é o berço maior da arte, onde tudo nasce, onde a gente está sempre indo buscar na fonte do confronto. Mas olha ao teu redor, pensa nas casas que você frequenta, nas conversas entre aqueles que você chama de amigos. O quanto é necessário, às vezes, não ter conflito para que alguém se sinta pertencente e respeitado. A gente não consegue e nem deve fugir de quem a gente é, porque é isso, a gente não vai conseguir. Mas é essencial reconhecer essa janela limitada de que a gente consegue ver o mundo. Essa moldura do nosso corpo, praticamente, que a gente carrega, as nossas camadas de autoconhecimento, mas também todas as estruturas simbólicas e políticas que a gente carrega no nosso corpo, na nossa história. Poucos enxergam isso sem antes serem atravessados pela necessidade. Quem se autocontesta sua ética e a sua percepção fora da ordem dominante, sem já estar justamente já habitando fora dela. Nessa conversa, eu ouvi coisas que anos atrás eu acho que me ofenderiam. Eu teria levado para o pessoal, talvez até rompido relações. Mas dessa vez eu ri. Internamente ri do desespero do outro, mas não por deboche, mas por um insight meu do entendimento sobre mim mesma. E eu vi alguém sendo empurrado ao limite da sua própria percepção só porque ouviu eu discordo. E no passado eu já caí nesse abismo. Eu enxergava ali margens muito mais alargadas do que uma simples discussão entre duas pessoas, duas amigas. E era o meu exercício, ver hoje, no presente, um reflexo do peso do passado. Talvez por ela ser mais jovem que eu achei fundamental rever uma opressão diante de outra lente. Muito se fala em povoar nosso imaginário, em ampliar o nosso repertório, principalmente quando a gente é artista. E isso aparece aqui, nessas ações, que a gente está sempre atravessada por contextos, mesmo quando a gente não percebe. O nosso eu, o eu aqui, que a fala, nunca é dado. Na arte eu percebo, dessa janela única que eu habito, que muitos artistas carregam ou precisam carregar essa tal dose de arrogância para se colocarem como desbravadores, como únicos, como se fossem os primeiros e como se fossem essenciais. Eu sei o que eu não quero, porque ela faz e eu sei que isso eu não quero fazer. E criticar o outro é uma forma de se afirmar. É dizer mais sobre o que se deseja ser do que sobre quem se critica. Elas estão fazendo sucesso, mas eu não quero me parecer com elas. Isso eu não gosto, nisso eu não me encaixo. E esse nível de competição é uma forma de se autodeterminar, dentro dos limites palpáveis do que a gente é. O segundo ponto da minha análise eu chamei de a adolescência que mora em nós. E a gente se achar realmente especial
imune à historicidade, à interseccionalidade, é algo que de alguma maneira me comove e também me entristece. E eu sinto isso quando eu escuto jovens artistas cheios de raiva, cheios de gás, se lançando em embates criados geralmente por eles mesmos, acreditando que estão quebrando tudo e revolucionando. Eu não é só sobre analisar isso dentro das convenções sociais, mas eu reconheço que ninguém é tão diferente ou tão igual assim. E eu gosto dessa energia, mas ao mesmo tempo eu falo, não te dá curiosidade de saber como é que você chegou até aqui? Eu tô cansada dessas feministas, disse uma jovem artista, mulher. Quais feministas? As que permitiram que você estivesse e se sentisse livre a ponto de achar que não precisa delas? Esse tal feminismo branco, mainstream, totalmente esvaziado pelas redes sociais? Ou o feminismo que geralmente aponta o dedo para as mulheres brancas, que acham o máximo se relacionarem, por exemplo, só com homens pretos? Você não percebe de onde nasce o desejo? De onde nasce tanta construção sobre si? Quantos feminismos nos atravessam até que a gente possa discordar das várias vertentes e formas de atuação? Quantas de nós já flertaram com ideias radifem, sem perceber que elas, além de transfóbicas, são violentas e várias versões estão alinhadas com ideologias da extrema-direita? Nossos corpos estão dentro de uma estrutura histórica. Não somos a parte dela. Mas o debate, às vezes que eu acho raso, de que a gente está sempre dentro do corpo que a gente habita, me interessa aqui, mas do ponto de vista da gente não esquecer que as estruturas foram erguidas muito antes de nós. Embora a gente viva o presente delas, e talvez é esse pensamento jovem, dessa discussão que de alguma maneira me encantou, que é o que de A se beber para a gente tomar fôlego, do aqui e do agora. Porque é o agora que a gente tem e que nos serve como atuação. Tem algo nessa fase mais juvenil e adolescente que é da rebelião, de sermos diferentes e acreditarmos tanto nisso, nessa capacidade, que a gente pode ser sim capaz de mudar estruturas, que une utopia, certa inocência, não sei, força. E aquela força essencial, onde a gente pode acreditar tanto em nós, que a gente, não sei, a gente de alguma maneira ri do caos, da vida, e cria essas rebeliões. E claro, destruições. Como a gente está vendo aí também, enfim, está super em voga a adolescência do Netflix. A gente quer ser diferente, mas ao mesmo tempo a gente quer pertencer dentro das nossas diferenças e achar a nossa turminha. E algo que nos mantém fora do grupo é a gente ser diferente e único, principalmente quando pulsa no nosso coração todas as artes. Isso faz a gente ser único e não se enquadrar em nenhum movimento teórico ou existencial que tem ao nosso redor. Alguns veem nisso força, outros veem nisso uma certa depressão e angústia. E eu acho que essa adolescente típica, de alguma maneira, do contexto que eu estava. Eu realmente achava que eu ia quebrar tudo, mudar tudo e viver numa grande ilha da utopia. Mas já não quebrei nada no mundo, só a mim mesma. E algumas pessoas que eu amava por perto. E esse é o esforço, hoje, para mim. Não adianta eu fazer arte sem ter meus amores ali, perto, costurados. O ponto 3 que eu trouxe, eu chamei de ciclos de convencimento. Porque eu fiz aniversário semana passada, parabéns para mim. E agora eu cada dia mais perto dos 40 anos e mais distante dessa tal fase da adolescência. Eu fiz 37 anos, que eu acho que é uma data meio entre coisas. Eu sou da turma agora dos 35 mais, e que começaram a correr antes dos 40, e que sempre numa rodinha de debate valoriza muito o tempo que eu tô sem fumar. E claro que eu não sou a única, porque quantos de nós com essa idade já perdemos amigos, ou quase perdemos para o câncer? Eu, infelizmente, vários. Esse ficou tipo um alerta geral, porque a gente é um coletivo de somatórios. Não é à toa que eu entrei para o clube de corrida e do clube largou o cigarro. A gente vive o mesmo espaço-tempo. E pouco importa a idade de hoje, sinceramente, em vários contextos. Mas importa o que a gente soma desse nosso repertório até aqui,
até o hoje onde a gente se encontra. O que sustenta esse olhar cheio de opinião sobre o que é certo e o que é errado? Tentar convencer o outro é um tipo de colonização. Eu anotei essa frase em setembro do ano passado e deixei ela aqui, até postei no meu Instagram. E sinceramente eu não lembro onde eu escutei isso, mas eu sei que eu escutei. Tentar convencer o outro é um tipo de colonização. Me marcou. Então, eu fiquei em cima dessa frase pensando, selecionar com cuidado, fazer essa faxina, abrir espaço para que as coisas novas venham e ter essa energia nova. E não sei, que a sedimentação das certezas é uma grande falácia da gente, né? Não sei, tem um lugar que é o que eu chamo a adolescência, que bom que ela passa, porque esse fogo, né, de se livrar da energia, de tanta certeza que a gente tem, e tem que passar, gente, tem que passar. É assim como a história, de alguma maneira, do feminismo, que tem excessos, claro, acúmulos, óbvio, assim como a nossa história, e tem mais coisas que a gente precisa entender o contexto de quem a gente era, do que foi o feminismo no passado, para a gente entender como é que a gente chegou aqui até hoje. E não sei, para mim tudo que a gente fez no nosso passado, assim como o feminismo, assim como a nossa própria adolescência, tem uma grande proteção e de erros ou acertos, mas que a gente tentava sempre se proteger do que a gente estava sofrendo naquele momento, com as ferramentas que a gente tinha para aquele momento. Então, estabelecer novas coisas, novos eus, novas artes, sem abrir espaço, eu não acredito que seja possível. E aí o ponto 4 seria, afinal, o feminismo é sobre as mulheres ou sobre o que os homens e a sociedade causaram às mulheres? E nisso a gente entra no ponto 5, que foi o ponto que iniciou a minha discussão, sobre a artista Sofia Kahli e a bifurcação emocional. A Sofia Kahli, ela foi uma bifurcação que desencadeou justamente essa discussão com a minha amiga, que a gente foi dissecando por aqui. Eu trouxe do Brasil um livro antigo dela, da exposição Cuide de Você, e mostrei animada para essa amiga. Você conhece? Eu expliquei pro alto aqui, enfim, no meio de uma festa, e ela respondeu: ai, que preguiça dessas feministas que fazem tudo girar em torno de homem. Ela construiu tudo em cima de um e-mail que um cara mandou para ela, e eu tentei explicar que não era só sobre isso. E ela me respondeu me rebatendo: é sim, e encerrando a conversa em 2 frases. E eu ali, em silêncio, pensei: cara, você nem viu o livro, você não conhece o trabalho. Por que você está ofendida? Porque ela só chamou mulheres. Enfim, mesmo que seja em cima de um e-mail que um homem, que um relacionamento mandou para ela. Mas claro que no decorrer da conversa não parou por aí. E a raiva ou a resposta exagerada sobre esse tema nunca é sobre o tema, mas sobre o que a gente está pensando e passando sem perceber. O outro, no caso eu, toquei ali numa zona sensível que eu não tinha percebido. E a revolta desencadeou. E eu trago aqui, né, nessa carta da semana, só de alguma maneira um ponto geracional e histórico, eu acredito. Abre aspas. Recebi um e-mail me dizendo que tinha acabado. Não soube como responder. Era quase que como se não tivesse sido escrito para mim. Terminava com as palavras: cuide de você. E foi o que eu fiz. Pedi a 107 mulheres, incluindo 2 feitas de madeira e uma com penas, escolhidas por sua profissão ou habilidade, que interpretassem essa carta, que a analisassem, comentassem, dançassem, cantassem, que a dissecassem, que a esgotassem, que a entendessem por mim, que respondessem por mim. Foi uma forma de tomar o tempo necessário para terminar, uma forma de cuidar de mim mesma. Sofia Kahli na abertura do seu livro e da exposição. Claro, que é isso que eu estou defendendo, é o poder da opinião que pode ser maior. Se acham uma vibe feminista branca o trabalho dela, fazendo tudo sobre esse término e dando demasiada importância a um macho, ok. Mas eu, Chayana, não vejo o trabalho dela assim. Não é sobre um homem, é sobre uma dor coletiva.
E o coletivo geralmente me encanta muito. Lembrar que somos parte de alguns todos, embora sintamos tudo sozinhas. Mas é o quê? Famoso minha opinião, minha visão de mundo. Tem um local de explorar as condições e possibilidades das emoções humanas que o Take Care of Yourself abre espaço para essa reflexão sobre o amor e a dor de um término que envolve gênero e intimidade. Trabalho também, enfim, e identidade. São 107 mulheres, incluindo um papagaio, dos campos da antropologia, criminologia, filosofia, psiquiatria, teatro, ópera, novela, que se debruçam sobre essa carta. E é o mesmo material que, lendo e relendo e performando, transforma e perseguem as emoções e o que ela contém e provoca. E cada uma, justamente, que é o ponto da minha discussão, tem o seu literal e único ponto de vista. Desde o final dos anos 70, a Kali desenvolve um trabalho que investiga métodos provocativos e muitas vezes controversos de confrontar sua vida emocional e psicológica. Ela é reconhecida justamente pelas suas explorações, quase de uma forma de detetive, das relações humanas, que a levaram uma vez a seguir um estranho pelas ruas de Veneza e documentar cada um de seus passos, ou trabalhar como a camareira de um hotel e ela conseguiu fotografar os pertences dos hóspedes. O chamamento por esse coletivo me toca, porque nem sempre as pessoas querem saber tudo. Algumas coisas simplesmente são o que são, e a gente gosta ou não gosta. É porque sim e acabou. Você vive demais no passado. Essa foi umas aspas da filha da Noemi Jaffe, que é uma escritora, que eu li essa semana na newsletter que a Noemi publicou. E eu percebi mais ou menos isso sobre a discussão com essa amiga. Quase assim, porque eu queria viver mais no passado, dentro da nossa conversa, e dar contexto a tudo que ela estava ali na discussão colocando. Tanto que eu vim escrever enormemente sobre isso. E a minha amiga, com essa audácia brilhante, me mostrando não gostei, e é porque é. E eu acho que eu tô certa e você tem uma opinião burra. Enfim. Qualquer argumentação minha que a tirasse do contexto do individual, do que ela achava, do "não estou falando de você" ou da artista, estava sendo negada. E eu estou falando que hoje, em 2025, você, seja lá quem seja você, ter preguiça das feministas, de um trabalho só feito por mulheres, tem uma razão, porque antes esses trabalhos nem existiam. E eu acho que, sei lá, a gente chegou a um limite da corda e eu percebo que ela está sendo estancada e redesenhada e repuxada por essa outra geração. Como na minha cabeça as coisas estão sempre conectadas, hoje eu li um texto da escritora, da Lorena Portela, também aqui no Substack, chamado O Feminismo Não Errou, que trouxe justamente esse debate das culpas e da gente estar sendo culpada também por alguns feminismos terem excluído os tais homens do debate. Conhecer não tudo, mas é bom estar atenta ao que veio antes, sem a ilusão de estarmos redescobrindo a roda, mas rodando o círculo no hoje. Isso que me atrai. E como toda boa discussão, alguém quer estar certo. Então fomos ao ponto. Ok, você achar isso do trabalho dela, mas sem conhecer. E é isso. Tentei dizer que a artista joga o trabalho no mundo e não tem o controle sobre como vai ser interpretado. E ela rebateu: não, eu sou artista e eu controlo os rumos do meu trabalho. E aí abriu-se uma outra discussão. E eu tentando mostrar a minha opinião, que não, que você pode até controlar o processo, ou achar que controla, porque aí também abre a outra discussão sobre todos os estados mágicos da arte. Mas nunca vai controlar como o trabalho será lido, porque no final ganha quem se cala, porque o outro começa a criar em cima das suas próprias projeções. E os projetos muitas vezes envolvem narrativas fragmentadas, múltiplas perspectivas, decisões pessoais, é muita bifurcação psicológica e narrativa. E toda discussão, eu penso hoje, que é uma tentativa real de provar que se existe. A gente existe. Nossa opinião existe e merece ser escutada. E existir no mundo, seja ela qual for. E 6.6. Sim, não e o espaço do talvez.
Você gosta de abacate? Nem da folha, nem da planta, nem do doce, nem do guacamole? E o sim ou não para todas essas respostas são movimentos. Eles nos tiram da paralisia. Saber o que não queremos, o que não gostamos, é muito poderoso. Mas as motivações por trás dos nossos sims e nãos e talvezes são muitas. E elas mudam com o tempo. Nosso paladar muda, nosso corpo muda, nossas opiniões mudam. A gente está sempre aprendendo o que a gente quer a cada fase da vida. E a mesma resposta pode ter outra motivação, porque não é fixo, nem as nossas certezas. Ocupar esse espaço não é sobre fazer presença. Ter pessoas por perto não é a gente se sentir menos sozinha. Esse vazio geralmente traz um espaço de ventilação. Ele precede a mudança. Pelo menos entra um vento novo. O vazio das respostas vem desse mesmo lugar. Ter opinião sobre tudo o tempo todo é uma energia juvenil, mas ela não precisa ser constante. E eu chego ao ponto 7, que é essa carta de pós-aniversário, porque assim começa o meu ciclo dos 37, com compaixão pelo passado, com paz pelas escolhas que eu fiz. As versões que eu defendi foram muito importantes para mim naquele tempo, o tempo do passado. Julgar é parte do processo. Julga-se para se afastar até de quem já fomos. Falar mal de alguém ou de nós mesmos no passado, às vezes é só uma forma de dizer: eu não sou mais aquilo. E hoje eu fico muito feliz por saber que não existe iluminação completa nessa vida. Eu tenho abraçado mais as minhas sombras e escolho os desconfortos nos quais eu acredito. Eu estou muito satisfeita com essa carta de pós-aniversário, porque a emoção hoje predominante é uma satisfação realista, porque eu não estou esperando mais tudo se organizar para eu celebrar a perfeição. Não tem. E eu estou celebrando quem eu sou, quem eu consigo ser, o que eu consigo escrever e falar aqui toda semana para vocês. Às vezes curtinho, essa semana enorme, e eu quem consigo ser agora. E se você chegou até aqui, ao final dessa cartinha da semana, muito obrigada pela escuta. Aceitamos sugestões, muitas, e inspirações e as divagâncias coletivas. A gente segue a carta no Substack com as outras sessões mais ou menos de sempre, que é Se Inspira Artista, onde eu coloco os links e as referências que fizeram parte da construção desse tema da semana. Eu também vou tentar deixar aqui embaixo nos aplicativos de áudio. Segue-se para as chamadas abertas em destaque em Portugal, totalmente organizada e cronologicamente sobre os fundos, enfim, as oportunidades que estão abertas por aqui. Eu vou para uma sessão que é Oficina Estado Bruto. A gente vai ter mais uma turma em breve, vou abrir uma lista de espera da turma 2 e eu também vou deixar o link embaixo aqui na descrição das plataformas de áudio, mas todas as informações você também acessa no Substack. E ficamos por aqui com essa cartinha da semana. Mas antes de ir, eu sigo sempre com a pergunta, que é: você já apoiou um artista independente hoje? Você tem ideia de quanto é importante apoiar pessoas que estão ali, no teu horizonte, vivendo o mesmo espaço-tempo que você? Se gostou desse episódio, por favor, compartilhe. E se ainda não é assinante da nossa newsletter, por favor, inscreva-se agora e receba toda semana no seu e-mail. Esse projeto existe e resiste, porque vocês fazem ele acontecer. E o feedback de vocês e os comentários é muito importante para mim. Então, vamos juntos vencer os algoritmos e construir as nossas utopias. O debate sobre o processo criativo, para mim, é tão importante quanto saber de todos os fundos e oportunidades. É o que te motiva e o que te faz, geralmente, atravessar e construir o caminho. É saber que vai ter problema, mas a gente está aqui, juntinhos, toda semana. Então, até semana que vem. E até lá, bora se organizar? Beijos com carinho e energia. Chayana.